A expressão Messias ou Mashiach, não é, vem do verbo massar, que significa ungir, derramar óleo sobre alguém. Basicamente é isso, não é? Então, o que é uma pessoa ungida? É alguém que recebeu óleo sobre a sua cabeça, no sentido de uma designação, de uma tarefa, de uma missão. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. No sentido amplo, o conceito messiânico não está relacionado somente ao fato de que o descendente prometido seria ungido. Muitas pessoas, como faz, por exemplo, o Van Groningen, na sua obra sobre a revelação messiânica, ele mostra, não é, que mesmo quando o conceito de Messias não está mencionado, mas nós temos o conceito dessa pessoa que vem. E essa pessoa que vem é chamado de Messias. Agora, no sentido restrito, são todas as ocorrências da expressão Messias, quando se refere àquele que vem, àquele prometido. Não é? É interessante que a unção era uma questão exclusiva para quem o Senhor escolheu. Por isso, as pessoas não deveriam sair ungindo todo mundo. Unção era uma coisa muito séria, não é? Tanto é que, se alguém ungisse outra pessoa que não deveria ser ungida, quem ungia teria que se responsabilizar diante de Deus, porque existe uma questão de estrutura de autoridade, né? Só isso daqui já nos faz pensar, gente, que hoje em dia ficou tão generalizado essa questão de unção, né? E eu vi até na internet alguns que pegam balde de óleo, né, de azeite, né, e jogam sobre a cabeça das pessoas, né? Então, parece que o pessoal acha que mais óleo é mais ungido ainda, né? Há outros que trazem o óleo, o azeite de oliva de Israel, não é? Como se esse fosse um azeite especial, não é? Mas na verdade não está na substância. O fato é que, por exemplo, Arão e os seus filhos foram ungidos, Eliseu, reis. De forma geral, o que nós vemos é que esta unção era uma maneira de Deus expressar que Ele é o Senhor da história e que Ele designa pessoas para cumprir uma tarefa e uma missão, e que a unção, que era o derramar do óleo sobre a cabeça de alguém, era uma forma simbólica, visível, de expressar algo que Deus estava instituindo, que Ele mesmo estava designando as pessoas para fazer. Então, por isso que é muito importante que a gente compreenda o conceito bíblico de unção. Quais eram os propósitos da unção? Uma delas era separar ou consagrar, né? Por exemplo, os sacerdotes, eles eram separados para o serviço, do sacerdócio. E por isso que quando eles eram ungidos, a partir daí, eles estavam separados, dedicados ao serviço do Senhor, e eles deveriam se dedicar ao Senhor. Eu não sei se você já viu, né, que de vez por outra existem esses veículos, não é, que tem escrito assim, para uso exclusivo do departamento tal. Você já viu isso daí? E que de vez em quando ele está em um lugar que não devia estar, não é? Que alguém está usando, que não é para aquilo que deveria ser usado, mas o fato é que o sacerdote, quando ele recebia a unção, ele agora estava tendo esse compromisso de estar totalmente dedicado a Deus, separado, consagrado, a uma ideia aí de consagração. Outra questão é ordenar ou atribuir autoridade. Até o momento que a pessoa fosse ungida, ela não poderia de forma nenhuma exercer as funções de alguém que deveria ser ungido, não é? Então, agora, a partir do momento em que a autoridade foi constituída, essa autoridade deveria ser respeitada. Vocês até se lembram, né, do caso de Saul, né, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, né, que estava tentando matá-lo, não é? Mas ele disse que não iria tocar no ungido do Senhor. E isso mostra que Davi tinha o respeito, apesar de Saul ser um homem ímpio, ser um homem que estava procurando matar Davi, ainda assim Davi diz, eu não posso violar esta consagração que foi feita, ele é o ungido do Senhor, né? Eu sei que hoje em dia pastores e líderes usam isso para amedrontar as pessoas, né? Assim, não fale de mim, mal de mim, eu sou ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor. O fato é que naquela época, tocar no ungido era matar com a espada mesmo, né? Nesse sentido. E nesse sentido, ninguém quer matar pastor, né? Espera. Mas o fato é que aqui nós temos uma estrutura de autoridade. E também era qualificar para um ofício, né? Nesse sentido de que no momento que a pessoa estava ungida, ela estava oficialmente, publicamente declarada apta para exercer esse
ofício. É por isso que na teologia nós temos algo chamado os ofícios de Cristo. Não é? Isso é como Jesus ele realizou a sua missão. Mas, gente, o método da unção, de forma geral, era por derramamento. Eu acho que é por isso que o pessoal pega o balde, não é? Porque, na verdade, esse óleo da unção era algo muito especial. Ele era formado de diversas substâncias, inclusive o óleo, o azeite de oliva, na verdade, e diversas outras especiarias, muitas delas caras. Às vezes, alguns desses óleos eram caríssimos realmente, não é? Eu não sei se você lembra do caso que a gente até viu na pregação aqui, não é, de Maria de Betânia, né, que quebrou o alabastro, né, que era basicamente, praticamente um ano de serviço, de trabalho. Então, esse óleo, ele era trabalhado de uma forma extremamente sofisticada, por especialistas, e esse óleo, então, era derramado sobre a cabeça das pessoas. É interessante, né, que a unção era uma coisa tão forte na história do povo de Israel, né, que mostrando que a comunhão era parecida com o óleo que desce sobre a barba de Arão e sobre as suas vestes, né, para ver essa questão aí do derramamento. Então, gente, e o que nós observamos é que no Velho Testamento, sacerdotes, profetas e reis eram ungidos. E aqui nós vemos então que Jesus é ungido do Senhor nesses três sentidos. Em primeiro lugar, Jesus era um sacerdote. E aqui está uma questão interessante, né? Porque Deus estabeleceu o sacrifício levítico, toda a ordem sacerdotal, e que isso deveria ser praticado e desenvolvido através de toda a história de Israel. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que Jesus não era da tribo de Levi. Os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi, não é? Jesus era de que tribo? Descendente de que tribo? Da tribo de Judá. E aí nós temos uma questão interessante, porque no Velho Testamento nós temos um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Você já ouviu falar sobre isso? Lá em Gênesis capítulo 18, inclusive Abraão, que era o detentor das promessas, nessa altura Deus já havia feito a promessa de um descendente para abençoar as nações. Abraão deu dízimos para Melquisedeque, reconhecendo a autoridade de Melquisedeque. Ele só aparece ali e depois vai aparecer no Salmo 110, se não me engano, falando sobre o fato de que o Messias seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui é uma coisa interessante, porque como é que alguém pode ser Messias, porque a ideia era o rei prometido, e ao mesmo tempo sacerdote? O fato que nós vemos em Hebreus capítulo 7. Aqui eu queria incentivar você a ler Hebreus 7 de ponta a ponta. Aliás, todo o livro de Hebreus, você vai ter uma ideia bem mais completa sobre isso, não? E porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que todos os sacrifícios que foram feitos na ordem levítica eram sombras do sacrifício perfeito que seria oferecido pelo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus foi essa pessoa, ele ofereceu o sacrifício, portanto o sacrifício dele é um sacrifício superior ao sacrifício de animais e todo o sacerdócio, todo o serviço do templo. É por isso que a Bíblia diz que quando ele se ofereceu como sacrifício, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, Deus declarando que o sacerdócio levítico estava encerrado, porque Jesus, ele foi o sumo sacerdote que se ofereceu de uma vez por todas com o sacrifício perfeito.